Opa, tudo bem? Aqui é Renato Silva falando e eu quero começar esse vídeo fazendo uma simples pergunta. Qual é o bem mais valioso do seu negócio? Quando eu falo de bem, eu estou falando de um ativo, de algo que você possui. Há quem diga que o bem mais valioso do seu negócio são o estoque, as mercadorias. Há quem diga que o bem mais valioso do seu negócio são os colaboradores, os funcionários. E há quem diga que o bem mais valioso do seu negócio são os clientes. Mas e aí, qual é a sua resposta? Se eu tivesse que responder essa pergunta, eu responderia que tanto o estoque quanto colaboradores e clientes têm o mesmo grau de importância, têm o mesmo peso, têm o mesmo valor. É como se eles fizessem parte de um tripé. Bom, um tripé só fica de pé porque tem 3 pilares, tem 3 perninhas que sustentam ele. E se um desses pilares se rompe, é impossível que o tripé fique de pé. Da mesma maneira funciona o negócio. São 3 coisas que fazem com que ele permaneça de pé, que é uma boa gestão do estoque, uma boa gestão dos colaboradores e uma boa gestão dos clientes. Bom, e se um desses pilares se rompe, pode ser a ruína, pode ser a quebra do negócio. Obviamente que existem outras coisas que fazem com que o negócio exista, com que o negócio fique na praça, que ele fique de pé. Por exemplo, você ter uma boa gestão financeira. Ter um bom controle de receitas e despesas é fundamental, porque sem eles você pode ter bons produtos, ótimos colaboradores, ótimos clientes, mas se você gasta mais do que você recebe, é certo que o seu negócio vai quebrar, e não apenas o seu negócio quebra, mas você também vai quebrar junto. Bom, essa parte de gestão financeira é um assunto para o outro vídeo, porque o que estamos tratando aqui é qual é o bem mais valioso do seu negócio. Bom, será que então a pergunta certa é qual é o bem mais valioso do seu negócio? Ou poderíamos trocar pela seguinte pergunta: quais são os bens mais valiosos do seu negócio? Bom, como eu falei, tanto o estoque quanto colaboradores e clientes têm o mesmo peso, têm a mesma medida, têm o mesmo grau de importância, têm o mesmo valor. E existe uma razão pela qual eu defendo isso. Bom, talvez você pense que eu sou dono de alguma distribuidora, de alguma loja, que eu vendo produtos e tal, mas não. Eu sou programador, sou sócio de uma empresa de desenvolvimento de software, amo o que eu faço e não me vejo fazendo outra coisa da vida. E isso é verdade. Bom, então como é que um programador pode dizer que os bens mais valiosos, os ativos mais importantes do negócio são o estoque, colaboradores e clientes? Como é que um programador pode afirmar isso? O fato é o seguinte: a empresa ao qual sou sócio, ela está em atividade desde agosto de 2008 e desde essa época eu venho desenvolvendo soluções juntamente com clientes, soluções que ajudam a automatizar processos. E no decorrer desse tempo, e tudo o que foi criado não foi criado da minha cabeça ou da cabeça da equipe da empresa, mas sim de uma parceria entre clientes e empresa. E tudo que foi criado foi para resolver necessidades, atender necessidades e atender às aspirações dos meus clientes. São mais de 10 anos de acompanhamento e no decorrer desse tempo eu vi negócios infelizmente fecharem, infelizmente clientes meus fecharam as portas, mas também no decorrer desse tempo eu vi muitos negócios, muitos clientes se estabilizarem e muitos clientes crescerem. Dos clientes que se estabilizaram e cresceram, eu acabei fazendo parte diretamente ou indiretamente. Por que eu digo isso? É porque todas as estratégias que eram desenvolvidas por esses clientes, elas eram compartilhadas comigo. Elas eram compartilhadas porque parte da estratégia precisava ter no software que eles utilizavam. Então, querendo ou não, a gente sentava na mesa, eu recebia um telefonema e sempre era explicada a estratégia e qual era a peça fundamental que eu era dentro daquela estratégia. Porque eu precisava desenvolver uma solução que atendesse aquela demanda daquela estratégia. E é um fato, eu vi muitas estratégias darem certo, mas também vi estratégias dando errado. E das que deram certo, eu fiz parte, e das que deram errado, infelizmente, também fiz parte. Mas serviu como experiência. São mais de 10 anos de acompanhamento, são mais de 10 anos acompanhando clientes. E no decorrer desse tempo, infelizmente, eu tive clientes que fecharam as portas, mas também eu tive clientes que conseguiram se estabilizar no mercado e clientes que até cresceram. Dos clientes que cresceram e que se estabilizaram, eu acabei fazendo parte direta ou indiretamente. Por quê?
Porque todas as estratégias desenvolvidas por eles, elas eram compartilhadas comigo. E essas estratégias, elas precisavam ser compartilhadas comigo porque elas precisavam ter dentro do software que eles utilizavam. Então, eu pude ver muitas dessas estratégias gerando muitos resultados. E eu também consegui ver estratégias que deram errado, que não geraram tantos resultados assim. Então, por isso que eu posso dizer isso. E também dos clientes que fecharam a porta, infelizmente, eu também conheci os motivos. E alguns dos motivos eram uma falta de foco, crenças limitantes, pensamentos errados, má gestão de receitas e despesas, sociedades que deram errado e outros afins. Existem sim vários motivos que podem levar um negócio a fechar as portas, mas sempre tem um fator predominante. Mas também isso é um assunto para um outro vídeo. Bom, como eu disse, tanto o estoque quanto colaboradores e clientes têm o mesmo grau de importância, e eu quero ver cada um deles de forma bem rápida aqui com vocês. Bom, e eu quero começar pelo estoque. E se falando de estoque, eu quero fazer aqui algumas perguntas. A primeira pergunta é: você faz uma boa gestão do seu estoque? Se sim, você saberia dizer quais são os produtos que mais venderam nos últimos 7 dias, nos últimos 15 dias e nos últimos 30 dias? Você saberia dizer qual é a sua margem de lucro em cima de cada produto vendido? Você saberia dizer a quantidade de itens dos seus produtos no estoque? Parece que são perguntas bobas, perguntas simples, mas se você quer fazer com que o seu negócio cresça, você precisa saber dessas informações. Por exemplo, se você souber quais são os produtos que mais venderam nos últimos 7 dias, nos últimos 15 dias ou nos últimos 30 dias, você saberá qual é a rotatividade desses produtos no seu estoque. E se você souber qual é a rotatividade dos produtos que mais vendem, você cuida para que esses produtos nunca faltem. Porque no dia que eles faltarem, você deixa de ganhar dinheiro. Simples assim. Por isso que é importante você saber quais são os produtos que mais vendem dentro de um período. Bom, e uma outra pergunta é a seguinte: você saberia dizer qual é a sua margem de lucro em cima de cada produto vendido? Se você souber qual é a sua margem de lucro em cima de cada produto vendido, e principalmente daqueles produtos que mais vendem, você poderá bolar estratégias para aumentar os seus lucros. É muito comum de pensar que a única maneira de você lucrar mais é aumentando a sua quantidade de vendas. Sim, isso é verdade. Para você lucrar mais, se você aumentar a sua quantidade de vendas, obviamente que o seu faturamento aumenta. Só que existe uma outra maneira de você aumentar o seu faturamento sem a necessidade de você aumentar a quantidade de vendas. É você aumentando a sua margem de lucro em cima dos produtos mais vendidos por um período de tempo. E eu quero dar um exemplo. Vamos supor que você venda um determinado produto a R$ 47,90 e que a média de venda desse produto é de 100 vendas a cada 7 dias. Isso quer dizer que esse produto rende a você R$ 4.790 a cada 7 dias. Porém, se você aumentar de R$ 47,90 para R$ 49,90 e você fizer a mesma quantidade de vendas no período de 7 dias, esse produto vai render a você R$ 4.990. Uma diferença de R$ 200 a mais no seu bolso. Agora você associa isso a outros produtos mais vendidos e ao aumento das vendas. Você consegue imaginar que o seu faturamento vai aumentar? Bom, então essa é um exemplo de que se você souber qual é a sua margem de lucro, você pode aplicar dessa estratégia para aumentar os seus lucros em cima dos produtos mais vendidos, obviamente, e por um período de tempo. Uma outra informação importante é você saber qual é a quantidade de itens do seu produto no estoque. Praticamente seria você fazer um inventário do estoque. Bom, então o que é um inventário do estoque e para que ele serve? O inventário de estoque ele nada mais é do que você certificar que realmente o seu estoque está correto. É de fato você certificar se o seu negócio, se a sua empresa possui o estoque que acredita possuir. E existem alguns fatores que indicam que está na hora de você fazer um inventário do seu. O mais popular dele, o mais comum deles é o seguinte: é quando acontece atraso nas entregas por falta de mercadoria. Seria praticamente o seguinte: você fazer um pedido de vendas para um cliente seu de um determinado item do seu estoque, e quando você for separar aquele item para entregar para o cliente, para atender aquele pedido, simplesmente o item não ter no seu estoque. Então, se isso está acontecendo, talvez seja a hora de você dar um pouco mais de atenção ao inventário do estoque. Uma segunda situação muito comum é quando acontecem extravios
se acontecer extravios, está na hora, na verdade, de fazer uma avaliação, um inventário do estoque. É quando tem mercadoria parada no estoque e quando tem compras desnecessárias. Então, se esses fatores estão acontecendo no seu negócio, talvez seja a hora de você dar um pouco mais de atenção para a gestão do seu estoque. Talvez passe pela sua cabeça que uma boa gestão do estoque é só para médias e grandes empresas, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você quer fazer com que realmente o seu negócio cresça, você precisa saber dessas informações e não apenas saber, você precisa aplicar essas situações no seu negócio, mesmo você sendo pequeno ou ainda começando. Essas informações são importantes. Vou repetir, se você quer fazer com que o seu negócio cresça, você precisa saber dessas informações e aplicá-las no seu negócio. Bom, então como estamos falando dos bens mais importantes do negócio, então vamos falar rapidamente dos colaboradores, dos funcionários, daquelas pessoas que fazem, que ajudam o seu negócio a existir. Assegurar a satisfação dos colaboradores faz com que eles produzam mais e melhor. E não somente isso, isso ajuda a diminuir a rotatividade de colaboradores do seu negócio. Para qualquer negócio, sendo de produtos ou serviços, a alta rotatividade de colaboradores, de funcionários é muito prejudicial, porque a troca constante de colaboradores deixa os processos mais lentos, a produtividade diminui e, como consequência, você começa a sentir no seu bolso. Você deixa de ganhar dinheiro. E aqui eu quero dar 2 dicas que ajudam a diminuir a rotatividade de colaboradores do seu negócio. É óbvio que cada colaborador, que cada funcionário trabalha pelo salário. Porém, é importante você conhecer as suas necessidades e descobrir as suas aspirações. Seja um dos maiores motivadores dos seus colaboradores, porque não há nada melhor do que você ter funcionários que trabalhem motivados. Quando você descobrir as suas necessidades, as suas aspirações e de alguma maneira contribuir para que elas aconteçam e você incentivá-los, motivá-los, a forma deles retribuírem serão trabalhando melhor e mais motivados. E sabe por que eles trabalharão melhor e mais motivados? Porque nós, seres humanos, nós somos seres recíprocos. Somos seres que tendemos a retribuir com gentileza quando nos fazem gentileza. Deixa eu dar um exemplo. Se alguém nos fizer bem, as chances de nós retribuirmos com bem são maiores. Ao passo, se alguém nos fizer mal, as chances de nós retribuirmos com mal também são maiores. Então, se você motivar o seu colaborador, o seu funcionário, ele em retribuição vai trabalhar muito mais motivado, vai entregar resultados melhores e, como consequência, todos saem ganhando. Os seus colaboradores e você também. Escute o que os seus colaboradores têm a dizer. Disponibilizar um espaço onde eles possam falar, sugerir, discutir ideias é fundamental. Um espaço onde realmente eles tenham voz e de fato sejam escutados. Eles se sentirão muito mais felizes, muito mais valorizados, principalmente quando as opiniões deles forem levadas em consideração. E como retribuição, eles trabalharão mais motivados e gerarão muito mais resultados. Como eu falei, eles são seres humanos. Nós, seres humanos, somos recíprocos e tendemos a pagar com bem quando alguém nos faz bem. Então essas são 2 dicas importantes que eu acabei de dar para vocês. E talvez passe pela sua cabeça que assegurar a satisfação dos colaboradores seja só para médias e grandes empresas, mas como eu disse, se você quer fazer com que o seu negócio cresça, realmente cresça, você precisa saber dessas informações e aplicar no seu negócio. E pode ter certeza que quando você aplicar isso no seu negócio, você vai gerar resultados. Pode ser que os resultados venham a curto prazo, pode ser que venham a médio prazo, mas dificilmente virão a longo prazo. Então, assegurar a satisfação dos colaboradores é muito essencial e todos saem ganhando, como eu falei, tanto você quanto eles. Bom, então como estamos falando dos bens mais valiosos do negócio, então vamos falar rapidamente dos clientes. Vamos falar daqueles que trocam dinheiro pelos seus produtos. Algo que devemos ter em mente é que todos os fornecedores, tanto de produtos e serviços, têm o dever de tratar bem seus clientes. Eu vou repetir. Tanto fornecedores de produtos e serviços têm o dever de tratar bem seus clientes. Não apenas porque são clientes, mas porque são pessoas. E pessoas gostam de ser bem tratadas. Pessoas gostam de ser escutadas. Pessoas gostam de ser valorizadas.
Uma outra situação de extrema importância é que se você quer fazer com que o seu negócio cresça, você precisa ter uma base de dados de clientes. Eu vou repetir. Se você realmente quer fazer com que esse negócio cresça, você tem que ter uma base de dados de clientes. Porque se você não tiver uma base de dados de clientes, você vai contar com a sorte de um dia o cliente que comprou de você se lembrar de você para poder fazer uma recompra. Ao passo, se você tiver uma base de dados de clientes, as possibilidades de venda são muito maiores. E não somente isso, mas as possibilidades de você fidelizar o seu cliente são muito maiores. Mas então, como é que uma ferramenta de base de dados de clientes pode ajudar na fidelização de clientes? E para isso eu quero dar três exemplos que os meus clientes utilizaram para crescer e para se estabilizarem no mercado. 3 exemplos simples que você pode aplicar no seu negócio. Porém, você só consegue aplicar se você tiver uma base de dados de clientes. Então vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, você pode fazer uma pesquisa de satisfação. Você pode perguntar para o seu cliente qual foi a experiência que ele teve ao comprar com você. E essa pesquisa de satisfação, ela vai te dar um norte, ela vai mostrar qual é o perfil do seu cliente. Ela vai mostrar se o seu cliente gostou do seu produto, se o seu cliente gostou do seu atendimento e principalmente se o seu cliente voltará a comprar de você. O fato é o seguinte, é que quando o seu cliente vê que você tem um interesse real na experiência que ele teve de compra com você, as chances dele comprar com você novamente são muito maiores. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, tendemos a ser recíprocos, tendemos a pagar na mesma moeda, tendemos a retribuir com gentileza quando alguém nos faz gentileza, tendemos a retribuir com bem quando alguém nos faz bem. Então, justamente quando você faz uma pesquisa de satisfação com seu cliente e de fato ele enxergar essa verdade em você, as chances dele comprar com você novamente são muito maiores. E principalmente você começa a traçar o perfil daquele cliente e começa a entregar àquele cliente o que realmente ele quer e o que realmente ele precisa. Esse é o primeiro exemplo. Um segundo exemplo é você mandar uma enquete para o seu cliente. Por exemplo, perguntando quais produtos o seu cliente gostaria de comprar de você. Bom, muitas das vezes a gente nós fornecedores achamos que sabemos o que o cliente quer. Às vezes acertamos, às vezes erramos, mas não há nada melhor do que saber o que o cliente quer perguntando para ele. Ele é a melhor pessoa para dizer isso. Então, se você enviar uma pesquisa, não uma pesquisa, mas se você enviar uma enquete fazendo perguntas para o seu cliente, as chances dele retribuir, dele responder e fazer uma recompra são muito maiores. Sabe por quê? Porque o seu cliente vai se sentir valorizado. E pessoas gostam de se sentirem valorizadas. E como consequência, as chances dele comprar com você novamente são muito maiores. Fica a dica. E o terceiro exemplo é o seguinte. Tenha registrado a data de cadastro do cliente. Se você tiver uma base de dados de data de aniversário de cadastro de clientes, você pode fazer uma campanha de e-mail marketing direcionada. Veja bem que essa campanha não seria para toda a sua base de clientes, e sim para uma lista restrita, uma lista VIP de clientes que fariam aniversário de cadastro em uma determinada semana. Se você fizer isso, você vai estar gerando valor no seu cliente. O seu cliente vai se sentir mais valorizado e, como consequência, ele vai trocar o dinheiro dele pelo seu produto. E pode ter certeza, se você fizer isso, as chances do cliente ser fidelizado são muito maiores, porque você vai estar agregando valor no seu cliente. O seu cliente ele vai se sentir valorizado por você. E como consequência, ele vai trocar o dinheiro dele pelos seus produtos. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, somos recíprocos. Tendemos a sempre pagar na mesma moeda. Sempre tendemos a retribuir com bem aqueles que nos fazem bem. Então, esse é o terceiro exemplo. Bom, essas foram dicas que eu falei a respeito de carteira de clientes. Esses 3 exemplos eles só funcionam se você tiver uma base de dados de clientes. Como eu falei no início em relação à carteira de clientes, se você quer fazer com que de fato o seu negócio cresça, você precisa ter uma base de dados de clientes. Porque se você não tiver uma base de dados de clientes, as chances de você vai contar com a sorte do cliente se lembrar de você. Ao passo que se você tiver uma base de dados de clientes,
as possibilidades de você trabalhar comunicação com ele, enviando ofertas, são muito maiores. E ele vai se sentir valorizado e, como consequência, ele vai comprar os seus produtos. Bom, então esse foi o vídeo onde eu compartilhei quais são os bens mais valiosos do seu negócio, que são o estoque, colaboradores e clientes. Se esses três estiverem bem alinhados, o seu negócio pode começar a crescer. Ok? Então é isso, espero ter compartilhado aqui algumas informações importantes com vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, de alguma maneira ele te ajudou, eu peço que vocês curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho. Ok? Então, até o próximo vídeo.